Boa tarde. Ainda tá tarde, 4 horas da tarde, né? E tá escurecendo aqui. Já estamos entrando na noite aqui em Londres. Mas estamos bem, graças a Deus. Tudo pronto, preparado, pão feito, bolo feito, compras também, tudo feitinho, esperando a Ana chegar agora à noite. Já saíram lá de casa, já estão no aeroporto esperando, né, para entrar no avião, porque eles vão chegar aqui à noite assim, né, no horário, no relógio, porque noite já está quase chegando. Então, daqui a pouco a casa vai estar cheia. Está tudo preparado, tudo pronto. E eu vou aproveitar que estou aqui com um pouquinho de tempo, né, para estudarmos o nosso capítulo de hoje, que vai dar uma pausa nas profecias com relação ao futuro, a Jerusalém, as profecias escatológicas. Eu acho, vamos ver. Vamos ver o que esse capítulo nos reserva. Mas o título desse capítulo 46 do livro do profeta Isaías é Os Ídolos de Babilônia. E ele começa assim: Bel se encurva e Nebo se abaixa. Ok. O que é Bel e o que é Nebo? São deuses, né? São os deuses da Babilônia, os principais. Bel e Nebo, eles são relacionados a dois planetas, a Júpiter e Mercúrio. Dois planetas bem pesados, um muito grande, muito nebuloso, e o outro muito pequeno e muito quente. Eu não sei por que esse pessoal tinha essa mania naquela época porque talvez falta de conhecimento também, porque aquelas estrelas, né, estavam lá em cima, não estrelas, aqueles planetas que eles viam como estrelas, né? Porque elas brilham. Então pensava-se que eram estrelas. Inclusive a estrela d'alva, que não é estrela, é o planeta, né? É o planeta Marte, que aparece de manhãzinha, então ela era chamada a estrela d'alva, porque ela vem na alva, ela é mais visível na manhãzinha, né? Mas não era uma estrela, ele era um planeta. Então, até hoje se canta a estrela d'alva, no céu desponta, mas não é a estrela, ela é um planeta. Mas vamos deixar isso de lado. Só para vocês entenderem que Bel e Nebo são os deuses da Babilônia, um que se refere a Júpiter e outro que se refere a Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais perto do Sol, por isso que ele é incandescente, muito quente, não tem nem condições de vida lá. E o Júpiter é aquele outro planetinha que tem vários satélites, né, em volta dele, inclusive alguns com possibilidade de vida. Interessante, né? Mas Júpiter é um planeta gasoso, só de gás. Ele tem um core, um centro sólido, mas é muito pequeno para o tamanho que é Júpiter, que é todo gás em volta dele. Tem uma teoria de que Júpiter ele era para ser um Sol, mas ele não conseguiu ajuntar material suficiente para encandecer. Mas há previsões futuras de que ele se tornará um Sol pequeno, mas se tornará um Sol num futuro muito distante. Nós não estaremos aqui para ver, portanto, como as profecias de Isaías não foram vistas por quem ouviu as profecias na época, essa também nós não vamos saber se vai acontecer ou não, mas essa é a previsão. Então vamos lá. Bel
se encurva, que é o Deus, talvez Mercúrio, né? Eu não sei se, se Bel era Mercúrio ou se Bel era Plutão. E Nebo, né? Se abaixa, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. Nossa, olha o que Isaías está falando aqui, gente. Que esses deuses são tão nada que eles nem se carregam, eles nem têm como, não têm vida para andar, para eles mesmos se levarem. Eles precisam ser levados por bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Os vossos fardos, os vossos pecados, as vossas mazelas são muito para esses coitados, já que já estão carregando tudo. Eles juntamente se encurvam e se abatem. Não podem livrar-se da carga e a sua alma entra em cativeiro. Well, o salário do pecado é a morte, né? Ouvi-me, ó casa de Jacó. Ele vai fazer uma comparação agora, né? Com esses deuses que precisam ser carregados por bestas e que estão tão cansados com a canseira que esse povo dá para eles, pela idolatria, pelo pecado, pelas mazelas e presos. Cativeiro significa prisão, né? Ouvi meu caso de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Quer dizer, ainda havia um renovo da destruição que a Assíria tinha causado, né, no reino de Israel, no reino do norte, Samaria. Vós que sustentais, vós a quem sustentei desde o ventre e levei desde o nascimento. O que prova para a gente que se nós nascemos e estamos aqui é porque Deus nos sustenta. Quanto a nós, não estaríamos mais aqui. Vamos trazer para nós, tá? É sempre o que eu faço, gente. Quando eu leio a Bíblia, eu tento aplicar na minha vida também. Ele não está falando só para aquela época, ele está falando para mim agora. Então, o que ele significa? Que vós, a quem sustentei desde o ventre, se estamos aqui, é porque fomos sustentados por ele desde o ventre da nossa mãe. E levei desde o nascimento. Você saiu do ventre da sua mãe, você nasceu e ele continua te protegendo, ele continua te abençoando, ele continua te sustentando, como ele fala aqui, né? Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Graças a Deus. Eu já estou ficando com cabecinha hebraica. O que significa que ele me carrega desde do ventre, desde antes de eu me formar no ventre da minha mãe, porque é isso que ele fala numa outra passagem, né? Que desde o ventre da nossa mãe, ele nos formou, ele nos viu sendo formados. Então, até a vossa velhice, até agora, na minha velhice, ele está me sustentando. E até as cãs eu vos carregarei. Nossa. Eita promessa boa, hein? Graças a Deus. Eu vos fiz e eu vos levarei. Gente. E eu vos trarei e eu vos guardarei. Ai. Eu me lembro de algumas experiências que eu tenho lido de pessoas que passaram por quase morte experiências, né?
Near Death Experiences em inglês. Eu tenho acompanhado, tenho estudado alguns desses casos bem interessantes, mas casos que aconteceram tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E uma delas era de um homem que ele, nos Estados Unidos, que ele havia sido criado, né, dentro da igreja e tudo, mas depois ele se tornou um ateu, se desviou, e ele passou por uma experiência de quase morte. Ele foi pescar ou caçar, sei lá, uma coisa assim. Ele muito rico, né? Ele tinha um lugar só para isso e ele foi para lá, mas aí ele foi subir para pegar as coisas lá em cima, que eram um tipo, sabe essas coisas, esses shelters, que o shelters é em inglês, mas o cabanas que tem no meio dos lagos lá nos Estados Unidos, que é tudo muito, muito bem arrumado, né, gente? Então, tinha esse shelter, essa cabana, que tinha, embaixo ficava as lendas das coisas, em cima ficava, era de escada, tinha uma escada, era de 2 andarzinhos, né, era dois pavimentos, em cima e outro embaixo, e ele foi subir a escada e de lá de cima ele caiu. Ele caiu e aí ele passou por uma experiência de quase morte, né? Foi encontrado umas horas depois, né? Porque ele não atendia o telefone, aí a família ficou preocupada, foi lá ver o que tinha acontecido e achou ele lá no chão, né? E levado para o hospital e tudo. Ele ficou em coma uns dias. E nesse período ele teve essas experiências e ele estava assim num lugar muito esquisito e ele começou aí ele falou, ele na cabeça dele falou assim, você tem que orar, mas ele não lembrava de nenhuma oração, porque ele não tinha praticado, ele tinha esquecido, né? Mas a única coisa que ele lembrava era de chamar o nome de Jesus, e ele começou a chamar o nome de Jesus, enquanto aquelas criaturas esquisitas estavam em volta dele. Aí de repente ele viu uma luz descendo, e essa luz veio e buscou ele, e carregou ele no colo. E quando ele olhou para essa luz, ele viu que era Jesus de Nazaré. E ele sentiu tanto amor, tanto carinho, e Jesus começou a conversar com ele, né? Foi uma experiência linda que ele teve e mudou a vida dele para sempre, claro, né, gente? Uma experiência dessa, como é que não muda, né? E lendo isso aqui, eu me lembrei dessa história desse senhor lá dos Estados Unidos. Eu vos fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. Gente, não tem escape. Não tem escape. Estamos com ele, e por ele vivemos, e para ele morremos, tá? A quem me fareis semelhante? E com quem me igualareis? A quem me comparareis para que sejamos semelhantes? Não tem como, não tem comparação com o eterno, não existe. Não tem criatura nenhuma que possa ser comparado a ele. Nada, nada. Nem Jesus de Nazaré pode ser comparado ao Pai. Nem o Espírito Santo pode ser comparado ao Pai. Nem um anjo, nem um querubim, nem um serafim, nenhuma daquelas criaturas lindas, maravilhosas que existe no reino do Altíssimo podem ser comparadas. Tem criaturas lindíssimas, maravilhosíssimas, que arcanjos e querubins são pouco diante dessas criaturas. A gente tem mais criaturas acima dos querubins. Os querubins, eles são um coral de louvor. Eles participam do coral, eles são os levitas lá do céu, né? Mas existem criaturas mais poderosas que essas. E nem elas se comparam ao eterno. Nem elas. Criaturas que talvez nós nunca venhamos a conhecer, de tão puras que são. Gastam o ouro, aí ele fala, né? Vocês gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives, lá vai ele falar, dos deuses
Nebo e Bel da Babilônia. Assalariam os ourives e ele faz um deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Como será que é a aparência desses deuses, hein? Deixa eu ver se tem a aparência deles aqui. Uau! Gente, eles eram esquisitinhos para dadá, viu? O Nebo tinha formato de gente, tinha barba, mas ele tinha asas. Ele tinha 4 asas, 2 pequenas e 2 grandes aqui. Agora, o outro, o Bel, ele tinha corpo... De que é isso, meu Deus do céu? Ai, ai, não tenho como mostrar para vocês. Eu acho que não. Porque a luz vai atrapalhar aqui. Vai dar... Mas o Nebo, ele era um animal. Ele tinha um rosto de... esquisito. Ele tinha um corpo de... parecia um bode. Ele tinha asa também. Ele tinha mão de homem, pé de homem. E a cara era de um pássaro, talvez coruja. Tá vendo como os deuses eram muito esquisitos, gente? Tá vendo? Eles eram muito estranhos. O tal do Nebo, ele tinha uma pata, ele tinha um pé, parecia uma pata. Então, aí o que o profeta está falando aqui, ó. Vocês pegam o ouro e vocês põem na bolsa, gastam o ouro da bolsa, vocês gastam o ouro, pesam a prata nas balanças, assalariam um ourives, quer dizer, paga para um ourives para fazer esses deuses, e diante deles vocês se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, carrega aqui, né, no ombro, e levam-no e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. Se recorrerem a ele, resposta nenhuma dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Por quê? Porque são criações humanas. Um ourives que forjou aquele Deus. Fez de mão humana. Então, ele livra. Lembrai-vos disso, considerai, trazei-o à memória, ó rebeldes. Ele está dizendo, Israel, Judá, pensa, põe os seus neurônios para pensar e analisa a situação. Vê se tem comparação entre eu e esses deuses que vocês criam com a mão. Vocês nunca me criaram. Eu existo desde o princípio. Não é o que ele falou antes? No começo, eu já era. E eu sou o primeiro e sou o último. Né? Lembrai-vos disso, considerai. Trazei-o à memória. Ó rebeldes. E chama Israel e nos chama também, porque isso também é para mim, para você, rebeldes. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ele repete 2 vezes, hein? Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Não é isso que ele fala, que ele usa Isaías para fazer? Para nos dizer o que vai acontecer. E olha aqui, gente, ele fala aqui, ó. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Essa mensagem aqui, especificamente do versículo 10, é para mim e para você. Porque nós estamos estudando a antiguidade. Isso aqui tem 2.600, 2.700 anos que foi escrito. Ele foi escrito para mim e para você. Ele foi escrito
para aquela época, mas eles não entenderam porque não tinham condições de entender, porque ainda não tinha acontecido. Hoje nós sabemos o que aconteceu e comparando o que aconteceu com o que Isaías escreveu, bate 100%. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu propósito subsistirá. Gente, isso é para mim e para você. O meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Tudo que o profeta falou até agora aqui, o que não aconteceu naquela época, o que não aconteceu depois, o que não está acontecendo, o que está acontecendo agora e o que está acontecendo no futuro. Porque aqui tem coisas que não vão acontecer agora, vão acontecer no futuro. Jerusalém ainda não está, não é o centro, ainda não é a capital do mundo. Então isso ainda vai acontecer. Porque essa é a promessa, foi feita essa promessa aqui, e ela está aqui, nesse livro que nós estamos estudando. Do Oriente chamo ave de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho. O que eu disse, eu cumprirei. Isso aqui ele está falando de Ciro. Aqui, do Oriente chamo a ave de rapina. Esse aqui é Babilônia. E de um país remoto, o homem do meu conselho. Esse aqui é Ciro. Vocês estão vendo, num versículo só, no versículo 11, ele menciona duas pessoas diferentes. Ele menciona Nabucodonosor e ele menciona Ciro, no mesmo versículo. E ele fala, o que eu disse, eu cumprirei. Formei o plano e o executarei. Gente, meu Deus. Você imagina, você resolve construir uma casa, você faz um plano, né, para construir a casa. Aí você vai seguindo aquele plano, até que aquela casa é construída, depois você se move para dentro da casa, você coloca as furniture, os móveis, você coloca os móveis, você coloca as decorações, aí você traz, você arruma a cozinha, você põe a cama, você decora toda a casa, você fez um plano e você está cumprindo esse plano até o final, é isso que ele está dizendo aqui. Eu formei o plano e o executarei. Ele não está falando que eu estou executando, eu executarei no futuro. Isso aqui vale para todo tempo, isso aqui vale da época que ele estava vivendo, que Isaías estava vivendo, até o último ser humano que vai nascer nessa terra, antes da vinda do Messias. Isso vale para tudo, ele fez esse plano. No plano tem todas as pessoas, inclusive eu e você. Tem tudo escritinho, tudo ali, ó, tudo minuciosamente escrito. Antes que aconteça. O plano é feito antes de você executar o plano. Então, nesse plano existe você, eu, o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, o meu tataraneto. Eu nem conheço. E ele já planejou. Eu nem sei como é que vai chamar o meu tataraneto, eu não sei. Mas ele sabe. Gente, está tudo na mão dele. Não tem que haver medo da nossa parte, nem segurança. Sabe quando Jesus falou para os discípulos, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão de comer, o bebê? O Pai sabe de tudo, Ele planeja tudo. Jesus sabia disso. E Ele tentou passar isso para a gente, como Ele passou para os discípulos. Dá um descanso, né? Você imagina que Ele sabia de todos os detalhes da sua vida?
sabe com quem você ia casar, quantos filhos você ia ter, ele sabe quantos netos você vai ter, ele sabe quantos bisnetos você vai ter, ele sabe quantos tataranetos você vai ter, ele sabe o que, que eles vão fazer na terra, ele sabe de tudo. A nossa missão aqui, o que a gente tem que fazer, a nossa obrigação é de orar e pedir a misericórdia de Deus por todos eles o tempo todo, para que o plano do eterno se concretize. Só isso, mais nada. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da retidão. Faço chegar a minha retidão, ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel o meu esplendor. Acabei de falar para vocês que Israel ainda não é o esplendor. Mas ele disse aqui, ó, o que eu disse eu cumprirei. Formei o plano e o executarei. Estabelecerei em Sião a salvação. Quem quer salvação? Isso aqui já cumpriu. Jesus de Nazaré. Mas ainda falta o segundo estágio desse projeto. Aconteceu o primeiro estágio, o segundo ainda não aconteceu. E olha o tamanho do espaço entre um e outro. Você está entendendo? Jesus veio, morreu 2000 anos atrás. Até hoje, o segundo estágio do plano ainda não se concretizou. E em Israel, o meu esplendor. Mas como ele disse assim, ó, o que eu disse, eu cumprirei. Formei o plano e o executarei. Vamos descansar. Vamos descansar e louvar, agradecer por tudo que Ele deu, por tudo que Ele tem feito. Eu hoje estava ouvindo, que eu ouço o tempo todo, né? A minha Alexa, ela fica busy o dia inteiro aqui em casa. Ela deve ter se convertido já, viu? Ai, meu Deus do céu, a minha Alexa é convertida. Ela canta o dia inteiro. Eu ponho ela para cantar o dia inteiro e ela obedece, viu? Ela canta o dia inteiro. E eu estava ouvindo, né? E o hino falava sobre o sangue de Jesus, né? Sendo derramado. E aí eu pensei, gente, eu perguntei, Senhor, é necessário que a gente enfatize tanto sobre o sangue do Cordeiro? E ele disse, sim, Miriam, sim. Aí eu disse, Senhor, mas o sangue foi derramado na terra. O sangue do Cordeiro Pascual foi derramado na terra. E quando o sangue é derramado na terra, a terra clama. Ele disse exatamente. Exatamente. É isso. Então, quando a gente canta sobre isso, a gente também está demandando uma correção do que foi feito. Então, sim, é necessário.
Mesmo que seja estranho pensar assim, né? Mas é necessário sim, porque o sangue está clamando. E foi para remissão da terra. Não só dos humanos, gente. É de tudo, até dos animais. Eles não são eternos, mas eles habitam a terra. E eles estavam aqui também, durante aquele período do começo da criação. Então, eles também precisam ser resgatados, como toda a terra precisa ser resgatada. Porque isso aqui era um paraíso, lembra? Foi criado como um paraíso, mas aí o pecado de Lúcifer, o pecado de Lúcifer atingiu também a terra. Não só a nossa terra, mas todo o braço de Orião, todo o nosso pequeno universo, o nosso universo local. Então, sim, pelo sangue, fomos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Graças a Deus e louvado seja. Ai, então, terminamos o capítulo 46. E vocês conheceram dois deuses da Babilônia. Um chama Bel, o outro chama Nebo. Mas eles não puderam livrar a Babilônia da mão do Eterno. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa noite aí, né, onde você estiver. Tchau, tchau.